Você falou que tinha duas perguntas. Duas perguntas que não estavam combinadas, né? Nosso tema em geral é o tema da economia nacional, eu vou fazer duas, não são de economia nacional. O Melo deu uma breve aula aqui, bem interessante, sobre a situação da Argentina, e falando, olha no que dá essa história de neoliberalismo e ajuste fiscal. Situação econômica da Argentina muito ruim mesmo, né, Paulo? Bastante, viu, Mauro? O Melo apresentou algumas dessas informações. Não é para a gente ficar se gabando do que tinha falado né, alguns meses atrás, mas era óbvio, né? Quer dizer, que se o Milei tentasse implementar, como ele está implementando, aquelas promessas extremistas, né? Quer dizer, de um neoliberalismo exacerbado, só poderia dar no que deu, né? Quer dizer, então era aquela coisa de que vou privatizar todas as empresas estatais, vou procurar obter um superávit primário através da redução dos gastos públicos, etc. Com o agravante, né, Mauro, é sempre bom a gente lembrar que, no caso brasileiro, quer dizer, a gente tem essa política de austeridade fiscal que nos acompanha há muito tempo, a busca do superávit, etc. Mas depois de 94, do Plano Real, quer dizer, a gente realiza toda essa política econômica, essa política fiscal, num quadro de uma relativa soberania econômica, monetária, fiscal. Né? Quer dizer, a gente tem uma parcela muito reduzida da nossa dívida pública denominada em reais, em dólares, quer dizer, a dívida externa brasileira é bastante reduzida. E na Argentina, não. Quer dizer, 100% da dívida pública argentina é dívida externa. Você percebe? Então, qualquer operação que se faça, tá certo, para aprofundar a questão fiscal, quer dizer, tem um impacto ainda maior, porque tudo tem que ser feito no sentido do quê? De obter moeda nacional, no caso dele, os pesos, para converter em dólar para pagar obrigações externas. Então é terrível, quer dizer, isso provoca, né, como já provocou em outros momentos de outros planos de estabilidade, há 30, 40 anos atrás, né, quer dizer, um aumento do desemprego, uma redução da qualidade de vida, né, não chega a ser um quadro de miséria tão profundo como quando vem para o Brasil, mas a coisa está feia, né? Quer dizer, as pessoas estão sem dinheiro, as famílias estão sem condições de manter condições como mantinham anteriormente, de habitação, de alimentação, essa coisa toda. Mas sempre tem a dificuldade política e tem o tal do clamor das ruas. Quer dizer, nos últimos dias, o Milei já sofreu 3 derrotas em votações no Congresso. Você percebe? Quer dizer, então, agora a gente vai ter uma outra votação no Senado, né, porque o Senado votou uma tentativa de melhoria marginal na lei das aposentadorias, o Milei diz que vai vetar, né, e vamos ver como vai reagir. Agora, para fechar, quer dizer, ele transformou essa aprovação dessa melhoria pequena para os aposentados na Argentina numa guerra nacional, né? Tudo é guerra nacional para ele ali. Né? Exato. E nessa guerra nacional, a gente sempre brinca que você tem que saber quem são seus aliados, não é isso? O que acontece lá? O ex-presidente Macri, que é um cara conservador, de direita, neoliberal, etc., né, que foi eleito contra a política dos Kirchner e do desenvolvimentismo na Argentina, já está dizendo que vai apoiar o Milei nessas medidas, entende? Quer dizer, então tem uma aliança, né, quer dizer, da extrema-direita com a direita, sempre que se tratar de reduzir o Estado, destruir conquistas sociais, etc. Eu acho que isso deve ficar um pouco como alerta para nós, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um traço parecido, né? Quer dizer, os setores que não são da extremíssima direita, não são bolsonaristas raiz, né? Quer dizer, sempre apoiaram, né, o Paulo Guedes, por exemplo, naquelas políticas neoliberais, tá certo? E agora, né, quer dizer, a gente está com uma situação relativamente periclitante, né, porque essa eleição de São Paulo,
né? Quer dizer, ainda que não tenha nenhuma influência direta sobre política fiscal, política econômica, política monetária no plano federal, mas ela pode, né, de alguma maneira, dependendo como as alianças em São Paulo se estabelecerem, né, quer dizer, dificultar ainda mais, né, a correção de rumo tão necessária para o governo Lula, tá certo? Sim. Esta era a segunda pergunta que eu ia te fazer, que é sobre a eleição em São Paulo. Você é um paulistano também, como eu, né? Emigrado para Brasília há muitos anos, mas está sempre em São Paulo, acompanha a política em São Paulo, e esse debate sobre São Paulo é um debate que nos toma a todos nós na esquerda, né? Eu sei que você está participando, a gente está em grupos, inclusive comuns, grupos de WhatsApp de debate da esquerda, você também tem se posicionado, mas posicionado por relativamente pouco. Qual o seu olhar para a eleição de São Paulo, depois, sobretudo, desta rodada de pesquisas até agora, Atlas e Datafolha, e da eclosão da pancadaria na extrema-direita, com o foguete fascista, né, do Marçal subindo aí fortemente? Então, eu acho que não tem muito o que a gente vacilar, né, Mauro? Quer dizer, reforçar, quer dizer, a todo custo, né, a campanha do Boulos, quer dizer, a campanha do Boulos conseguiu, né, unificar setores expressivos das forças progressistas, né, na cidade, e ela tem o que está todo mundo dizendo, quer dizer, essa característica de ser uma eleição que está nacionalizada, né? Quer dizer, com a entrada do Pablo Marçal, né, de uma maneira, digamos assim, inesperada, né? Quer dizer, realmente ninguém imaginava que pudesse haver um terceiro, né, uma terceira candidatura com esse potencial de foguete, né, em plataforma de lançamento. E isso realmente é um fator que embaralha todas as cartas, tá certo? Quer dizer, eu acho que o que é fundamental, quer dizer, eu acho que a minha percepção, quer dizer, acabou sendo um pouco confirmada com aquela entrevista que você fez com a advogada da campanha do Boulos, tá certo? Eu tenho a impressão que, infelizmente, quer dizer, não vai ter espaço, né, para tentar questionar juridicamente, tá certo, essa candidatura. E, no fundo, é um problema político, tá certo? Quer dizer, é óbvio que tem fatores que, né, beiram a criminalidade, beiram a ilegalidade, essa coisa toda, mas a gente não pode negar que ele é um fator político expressivo da conjuntura que a gente vive, né? Quer dizer, esse sujeito dá esse salto, né? Quer dizer, ameaça o Ricardo Nunes, de alguma maneira também ameaça a própria candidatura do Boulos, quer dizer, ele está sendo, por mais que seja catapultado pelas redes sociais, etc., é um fenômeno que está captando, de alguma maneira, algum tipo de sentimento de uma parcela expressiva da população de São Paulo, entende? E eu acho que é isso que os atores políticos, os dirigentes políticos na cidade têm que se preocupar, né? Quer dizer, e tem que buscar respostas para esse tipo de inquietação, tá certo? Quer dizer, eu acho que existem críticas, né, à forma como a candidatura do Boulos tem sido conduzida até aqui, né, aquela velha questão, quer dizer, eu vou, né, dar uma cosmética diferente para um passado de um candidato, tentando transformá-lo no bom moço. Talvez não seja a melhor alternativa, mas eu acho que a gente está há muito pouco tempo da data, né? Quer dizer, então tem que fazer correções de rumo, mas o que é mais importante é a gente conseguir promover o engajamento, né, das forças políticas da cidade que querem derrotar o Nunes, que querem derrotar o Tarcísio, que querem derrotar o Bolsonaro, e, por vias indiretas, derrotar essa novidade trágica que é a candidatura do Pablo Marçal. Isso não vai se dar no primeiro turno, né? Quer dizer, com certeza a gente vai ter um segundo turno. É importante assegurar a presença do Boulos no segundo turno e costurar as alianças, tá certo? Por exemplo, com uma figura como a Tabata. Eu me preocupa que as forças de esquerda já comecem a bater na Tabata hoje,
De jeito nenhum, quer dizer, a Tabata está num partido que apoia o presidente Lula, as pessoas podem ter as suas diferenças com o passado da Tabata, mas não importa, quer dizer, quem está com a Tabata tem que estar com o Boulos no segundo turno, e a gente tem que abrir caminhos para que essas pontes elas não sejam desfeitas, tá certo? Mas é isso, quer dizer, a gente está preocupado, agora é botar a campanha do Boulos na rua, né, com mais força, quer dizer, antes ele estava um pouco num compasso de espera, achava que bastava ter o apoio do presidente Lula para que tudo se resolvesse, e a gente está vendo que a coisa é um pouco mais complicada do que isso, tá certo? Bem mais complicada do que isso, né? Cenário realmente bem complexo. Acaba de sair Paraná Pesquisas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Acabei de pegar, eu fico aqui, eu sou malucão, sabe? Malucão das pesquisas. Fico aqui de 10 em 10 minutos dando refresh nas pesquisas que eu sei que vão sair. Acabou de sair a pesquisa da Paraná, um pouquinho diferente. Deixa eu colocar a primeira tela aqui, Paulo, a gente vê juntos aqui em primeiríssima mão, ninguém deu ainda. Vamos ver aqui entre nós, aqui só eu, você e a nossa imensa comunidade. Então, Paraná Pesquisa está dando um cenário um tanto diferente. Ele está dando o Ricardo Nunes na frente, mas você vê que mas o movimento geral não está tão diferente assim. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, Ricardo Nunes, 24,1, Guilherme Boulos, 21,9, ou seja, 22 empatados, e o Marçal, 18. Então, tem uma inversão entre o Nunes e o Boulos em relação à pesquisa do Datafolha, em que o Guilherme Boulos está um pouco à frente, também no Atlas, né? Na Atlas também o Boulos está um pouco à frente. Mas é um tríplice empate. O Datena é que aparece bem diferente, ele está bem pior, tanto na Atlas quanto no Datafolha. Ele aqui aparece com 13,2, a Tabata com 7,3 e a Maria Helena com 3,6. Então, esse é o primeiro quadro. E a evolução do cenário em São Paulo. Deixa eu puxar aqui. Olha lá, Maurão. A evolução do cenário em São Paulo está aqui. Deixa eu colocar para vocês no Paraná Pesquisa, né? No Instituto Paraná Pesquisa, claro. Aqui. A evolução é a seguinte, movimento também parecido, apesar dessa relativa inversão. Então, olha lá, o Nunes, em julho, estava com 27,7, caiu para 25,1 no início de agosto e agora 24,1. O Boulos estava com 24, também caindo no Paraná Pesquisa. É um movimento similar aos dois, a do Atlas, diferente do Datafolha. 24,8 em julho, 23,2 no início de agosto, 21,9 agora, na pesquisa que acaba de sair. O Marçal tinha 11,5 em julho, 12,5 no início de agosto, e esse salto para 17,9, praticamente 18 neste período agora. Datena, 11,8, 15,9. Eu falei que ele estava diferente, mas o movimento dele já é de queda, que estão aqui, 13,2. E a Tabata, 6,8, 5,5, 7,3 agora. Vamos ver como é que... Permite só dar uma pitaco, que não é de economia. Eu tenho a impressão que tem um aspecto que está sendo pouco mencionado pelos analistas, que para mim é relevante, é o fator Datena, sabe, Mauro? Porque, veja, os três da frente, eles estão na campanha, não vão sair, o Nunes briga pela sua reeleição, o Boulos quer ganhar, tem um mandato, né, no limite de deputado federal, o Pablo Marçal é essa novidade que a gente conhece. A Tabata Amaral também é deputada federal. Agora, o Datena, para mim, é uma incógnita, porque ele, primeiro, tem esse passado anunciar, desistir, anunciar, desistir, anunciar, desistir. Ele tem um patrimônio pessoal, tem uma imagem pública, etc., que chegar ao final de uma eleição com o risco de ser o quarto lugar
Eu acho que ele não vai até o fim nessa ponto, não. Então, você está com 15% ou 13% a ser distribuído e a ser disputado. Então, só para fechar, eu acho que a campanha do Boulos, quer dizer, é importante não apenas não fechar as pontes com a Tabata, mas estender também algum fator de negociação com o Datena, tentando explorar de alguma maneira, né, uma dificuldade que o Datena tem com o bolsonarismo, etc., ou com esse extremismo que é característico do Marçal, tá certo? Acho que nessas horas não dá para ter um purismo, porque o Datena, não sei. Não, acho que é importante ganhar a eleição, o resto a gente vê depois, entendeu? E veja aqui, o Datena está mal mesmo, está mal. Para aquilo que se esperava dele, olha aqui, na Atlas, ele está com, não chega nem a 10, está com 9,5, 1, 2, 3, 4, quinto lugar, atrás da Tabata, tá? E no Datafolha, ele está, olha aqui, ó, 23 Boulos, 21 Marçal, 19 Nunes, aí vem o Datena com 10, né? Bem abaixo também, ali disputando com a Tabata, que está com 8. Eu concordo com você, acho que o Datena é a bola da vez na eleição, né? Eu acho que porque para o Datenas é humilhante, né? Com a projeção que ele tem, com o sucesso que ele faz, além do que o desempenho dele muito ruim, né? Ele é o cara da velha mídia, né? Não sei se ele é o mais velho dos candidatos, mas é o candidato mais envelhecido do ponto de vista de comunicação, né? Tudo aquilo que ele é ótimo lá, maravilhoso para quem assiste o programa dele, que é uma porcaria, né? Ele está sendo um desastre, né? Então, e é isso que você falou. Né? Sai o Datena, vão para onde os votos dele? Datena e Boulos têm uma relação pessoal muito boa, são amigos. São amigos. Datena, inclusive, tem evitado, ele não critica o Boulos e não critica o presidente Lula. Ele tem claramente ido para uma linha mais progressista. Ele desce o cacete mesmo aí no Bolsonaro e está confrontando. E no Nunes, né? O Marçal até agora era uma incógnita. Mas ele entrou junto no bloco dos que boicotaram o último debate, né? Ele. Boa, então, vamos ver. Agora precisa ver. O eleitorado não vai no cabresto nessa hora, né? Não adianta. Né? Aí precisa ver o que o eleitorado do Datena vai resolver. Né? Vamos ver como é que vai ser a distribuição desses votos, se eles existirem. É isso aí. Tá bom, passeamos aqui pela eleição de São Paulo. Vamos falar agora, Paulo, ainda que brevemente, no final vamos falar um pouquinho de economia brasileira, mas vamos falar. Você fez um artigo essa semana e a gente comentou aqui. Começou, né? O jogo de pressão não é para manter a taxa de juros em 10,5%, para aumentar a taxa de juros está brutal. Né? Está brutal. Né? E como a gente tem cada dia mais deixado patente, né, que a Folha de São Paulo é um grupo financeiro com um braço midiático e não o inverso, né? Então, isso a Folha de São Paulo corresponde a 6% da receita global do grupo, em quem de fato tem peso empresarial é o banco, o PagBank, que, por sinal, soltou um lucro absurdo agora no segundo trimestre. Então, e outra coisa, nós mostramos ontem aqui, Paulo, dos 10 maiores balanços do segundo trimestre deste ano, 7 são de instituições financeiras. Na verdade, são 11 que a gente tem que colocar, porque o primeiro, que é a Oi, não tem relevância. A Oi teve um prejuízo enorme apenas por uma manobra contábil, está aparecendo em primeiro lugar. Então, você tem Vale, entre os 11, né, esses 11 maiores. Você tem a Oi, que não conta aí, você tem Vale, você tem Eletrobras, ou seja, dois escândalos de privatização, e Ambev. O resto é tudo banco ou instituição financeira. Né? Então, da maneira como quem manda na Folha é o banco, quem manda no país, então os bancos é um sinal da financiarização. E estão jogando pesado para aumentar a taxa de juros, né, Paulo? Exato. É aquela história, né, Mauro? Quer dizer, entre duas reuniões do Copom, né, quer dizer, vamos lembrar, para quem nos assiste, a cada 45 dias, os diretores do Banco Central, como eu brinco, trocam de boné, deixam de ser diretores do Banco Central por 2 dias e viram conselheiros do Comitê de Política Monetária. E aí, entre uma reunião e outra, fica esse jogo de pressão, de bastidor, através de artigo de jornal, de entrevista, etc., dos representantes mais diretos, vamos dizer assim, do sistema financeiro, mas também vocalizados
por diretores do Banco Central. Isso que é uma loucura. Entende? Quer dizer, então você começa já agora a perceber, né? Quer dizer, que os caras estão dizendo, não, 10,5 é muito pouco. Né? Quer dizer, a gente quer a Selic um pouco mais alta. E os caras jogam esses balões de ensaio, vai aqui, vai ali. A pesquisa que o Banco Central faz toda semana e divulga na segunda-feira, ainda não apresentou isso, ainda estava mantendo, né, aquela ideia de 10,5 na próxima reunião. Mas o que acontece? Eu imagino que na segunda que vem, né, hoje é sexta, sábado, na segunda já saia uma tendência de elevação. Por quê? Porque essa pesquisa, Mauro, é um escândalo, a gente já conversou algumas vezes. Eles ouvem 171, eram 160, agora aumentou a metodologia, 171 pessoas para dizer o que pensa o mercado, né, com 10 aspas aí. Quem são essas pessoas? São diretores de bancos, são donos de agências, instituições financeiras, quer dizer, é a nata do financismo que diz, né, para o Banco Central, que reverbera para a sociedade, como se aquilo fosse o interesse do conjunto das forças econômicas do lado empresarial. Só que não é. Não tem nenhum industrial, não tem nenhum setor de serviço, não tem ninguém da agricultura, não tem nenhum economista do campo progressista, não tem nenhum assessor do Diese, nem da CUT, não tem nenhum parlamentar, não tem nada. É só esse pessoalzinho falando para si mesmo. E como eles começam a plantar... Você não é estudado por essa pesquisa, é? Não, nem eu, nem nenhum dos inúmeros, muito mais competentes do que eu, economistas do campo progressista, ninguém. Você percebe? E esses caras criam a política do fato consumado porque às segundas-feiras os jornais da grande imprensa dizem, não, o mercado pensa, o mercado exige, o mercado quer, o mercado... Você percebe? E quando o Copom do Banco Central se reúne, eles utilizam essa pesquisa para balizar suas decisões. O que é uma loucura. As atas do Copom são escandalosas, porque as atas do Copom tratam a pesquisa Focus como a grande bússola da economia brasileira. E aí é curioso, né? Porque o progressista Galípolo recentemente deu uma declaração elogiando o quão importante é essa bússola para o Banco Central. E do outro lado, o neoliberal, entre aspas, não, é neoliberal mesmo, Campos Neto, agora, recentemente, na entrevista para a mídia, então reconheceu, a gente errou e tem errado sistematicamente. E eu entre eles, ele diz, os economistas, ele está falando desse grupo aí da Focus, né? Não são os economistas, não inclui você nessa, né? Não me inclua fora dessa, né? Você pode dizer, Paulo. Exatamente. A gente tem errado sistematicamente nas previsões. Né? Eu acho que... Fala. Desculpa, não, o Roberto Campos Neto está preparando a saída dele, no fundo é isso, quer dizer, o presidente Lula vai poder nomear em dezembro o novo presidente do Banco Central, né? Houve durante algum tempo uma tentativa, né, de fazer com que pressionar o Lula para que ele não fosse muito audacioso, mantivesse o Roberto Campos Neto, seria um escândalo, né? Quer dizer, um bolsonarista que trabalhou durante meses, né, para sabotar o terceiro mandato do Lula, etc. Felizmente ele vai sair. Agora, o que vai acontecer na sua substituição? Né? Quer dizer, um dos nomes cotados é realmente o Gabriel Galípolo. Ele era, vamos lembrar, secretário executivo da Fazenda do Haddad logo no comecinho, ficou até junho do ano passado, e foi indicado pelo Lula na diretoria de política monetária do Banco Central, que é a segunda mais importante, tá certo? O que acontece? Ele, em nenhum momento, com uma única exceção, quer dizer, ele e os outros 3 que o Lula indicou, então vamos lembrar, dos 9 diretores, 4 a gente pode chamar, né, a chamada bancada do Lula, com muitas aspas, né, mas esses caras todos, inclusive o Galípolo, em todas as reuniões votaram unanimemente com a orientação do Roberto Campos Neto. Teve uma única reunião, há 4 reuniões atrás, quando aquela tendência que vinha, né, vocês lembram, a Selic baixando de 13,75, veio, chegou
num patamar, eles queriam reduzir mais, né, essa manutenção do 0,50, e o Roberto Campos Neto falou, não, só baixou 0,25, entende? Então, aquilo foi apresentado como uma grande divergência, né? Foi a única vez que eles votaram diferentemente, por uma questão marginal, uma diferença de 0,25 numa eventual queda da E aí Selic. a bancaiada toda, e seus teclas e porta-voz, é a petização do Banco Central, é a politização do Banco Central, e aí o governo recua, né? Se Então, encolhe. e na verdade a gente já sabe, né? Quer dizer, isso é uma lenga-lenga, conversa para boi dormir, como se, né, o Banco Central pudesse ser um banco de decisão técnica. Não, ele é um banco de decisão política na veia, como mostra justamente o desempenho do Roberto Campos Neto ao longo do tempo. Quer dizer, ele sabotou politicamente o governo do Lula, ele foi indicado politicamente pelo governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Agora, o que está acontecendo? Quer dizer, o Galípolo ele já está tentando apresentar uma versão mais cosmética de si mesmo. Então, por exemplo, agora ele já disse, não, se tiver que aumentar a taxa de juros, a gente vai aumentar. Não pode, gente, não tem nenhuma razão concreta para na próxima reunião, que vai ser daqui a 3 semanas, tá certo? Do Banco Central, do Copom, seja promovida uma nova elevação. Veja, o Brasil continua, Mauro, a gente já falou isso algumas vezes, ocupando a segunda posição da maior taxa real de juros do mundo, que é um absurdo, quer dizer, é um posto que deveria nos criar vergonha. Tem 4 países nos últimos anos que disputam, né? Então é o Brasil, é a Rússia, a Turquia e o México. Então, às vezes, o Brasil ou está em primeiro ou está em segundo. Você percebe por quê? Porque ainda que tenha baixado um pouquinho a Selic, daqueles 13,75 para os 10,50 atual, isso foi acompanhado também por uma redução da inflação. Então, para efeito dos cálculos financeiros, os operadores dos mercados financeiros, interessa aquilo que a gente chama da taxa real de juros. Quer dizer, então você tira a inflação desse valor nominal. E o Brasil, né, como a inflação caiu, quer dizer, também a Selic caiu, a taxa real se manteve, ou chegou até a aumentar em um determinado período. O que a gente precisa não é essa coisa marginal de, não, pouquinho, 0,25, 0... Não, a gente precisa de uma redução substantiva no patamar. Esse é que é o ponto. Entende? Então, não vamos ser irresponsáveis. Não, por exemplo, os Estados Unidos está na faixa de 5, o Federal Reserve, né? O Fed, o Banco Central de lá. Não é o Brasil não precisa ficar 5, mas tem gordura para queimar para baixar esses atuais para alguma coisa 9, 8, 7 que seja, vai num processo paulatino. Por quê? Porque o que é fundamental é abrir espaço para que o governo Lula, no seu terceiro mandato, inicie aquilo que ele prometeu, que é um processo de retomada do desenvolvimento econômico, social, ambiental. E a gente precisa romper com a financiarização, que inviabiliza ou dificulta muito a atividade produtiva do setor real. Com esses ganhos do setor financeiro, com capital parado, tá certo, na gaveta, você tem uma rentabilidade muito maior do que as empresas, os grandes conglomerados se aventurarem no empreendimento de uma nova empresa, aumentar a capacidade produtiva, etc. Entende? Então, precisa reduzir o custo financeiro ao mesmo tempo em que estimula, né, o aumento do investimento. Então, é combinar duas coisas, quer dizer, acabar com as dificuldades criadas pelo arcabouço fiscal, que impede a retomada do investimento público e a manutenção da despesa pública em níveis civilizatórios mínimos. Então, reduzir, né, esse tipo de ingerência do fiscal e flexibilizar a política monetária, além das novidades, né, não sei se vai ter tempo de a gente falar, da política cambial.
Porque o que é importante de saber é o seguinte, Mauro, Banco Central é muito mais do que Selic. Selic é um aspecto importante, mas é pequeno. Ele faz política cambial, ele é o órgão regulador e fiscalizador do sistema bancário e financeiro e sempre fez cara de paisagem para esses spreads escandalosos. Eu quero ouvir do Galípolo que ele, como presidente do Banco Central, vai começar a atuar para reduzir esse spread que os bancos cobram. Você entra no rotativo do cartão de crédito, você paga 450% de juros ao ano. Se você deixa o dinheirinho lá para render numa aplicação, o banco te paga 10, 11, 12%. Isso é um escândalo, entendeu? Não é à toa que quase 80% dos maiores balanços do segundo trimestre no Brasil são de bancos ou instituições financeiras. Não é outro motivo. Né? Com o detalhe que todos esses balanços, assim como de todas as outras empresas, na hora que se converte em distribuição dos bilionários lucros e dividendos que eles auferem, eles são isentos de imposto de renda. Você percebe? Quer dizer, que aquela benesse que o Fernando Henrique deu em 1999 se manteve nos 2 mandatos do Lula, no mandato e meio da Dilma e está se mantendo até agora. Então o pessoal enche a boca para falar de reforma tributária, ótimo, vamos fazer. Por que não lançou uma medida provisória no dia 1º de janeiro de 2003? Ou 20 anos depois, 1º de janeiro de 2023, acabou a isenção de lucros e dividendos. Só isso, nada mais do que isso. Estava feita a reforma tributária no país, não precisava mais nada. Paulo, para encerrar, então, já avançamos bastante no horário, temos ainda uma entrevista importante aqui com o nosso José Eustáquio Diniz Alves. Você falou que tem novidade no câmbio. Qual é a novidade? Não, o que existe no câmbio, quer dizer, é o seguinte, no Brasil, a gente tem aquilo que se chama do câmbio flutuante, né? Quer dizer, então, você teria em tese a livre força das ofertas de demanda, oferta e demanda, estabelecendo o que os economistas chamam de câmbio de equilíbrio, tá certo? Só que a coisa não funciona assim, quer dizer, você tem, na verdade, pelo lado da oferta do câmbio no mercado em geral, pouquíssimos mastodontes, são os grandes conglomerados, são os bancos, são as instituições financeiras, são as chamadas tradings, né? As empresas que importam e exportam esse volume bilionário do nosso comércio exterior, tá certo? E, então, quando você tem alterações de natureza especulativa no câmbio, quer dizer, isso não tem nada a ver com a lei de oferta e demanda, isso não é como na feira, no final da feira, né? Você vai lá, você consegue comprar mais barato o tomate, a cenoura, porque o feirante vai voltar para casa, etc. Não. Então, em algumas situações, quer dizer, é fundamental que o governo, através do Banco Central, que é responsável pela política cambial, entre, como se diz no jargão, oferecendo, né, justamente para fazer esse contraponto e evitar essas ações de natureza meramente especulativa. Por quê? Porque se você, pela especulação, quer dizer, provoca uma desvalorização descabida no real, isso prejudica, porque isso aumenta o custo dos importados, do petróleo, do trigo, etc., tem efeitos inflacionários. Então, não existe uma regra, né, absoluta do que fazer, mas ficar fazendo cara de paisagem, como a gestão do Roberto Campos Neto fez, a qualquer movimento de especulação do câmbio, é o pior dos mundos. O governo pode, por exemplo, vender uma parcela das suas reservas internacionais, o governo pode lançar títulos, a gente em outro momento pode discutir com calma, os chamados swaps cambiais, são títulos denominados em câmbio, então o governo oferece, né, então é como se ele estivesse atuando na oferta, e aí você tem uma tendência à redução. Mas, enfim, é uma parcela outra, né, da faceta da política do Banco Central, que é a política cambial, que praticamente ficou imobilizada, vamos dizer assim, na gestão do Roberto Campos Neto, tá certo? Perfeito. É isso aí. Obrigado, Pedro. Ô, Pedro, que Pedro? Você tá... Pedro, Paulo. Pedro, Paulo, tudo igual, tudo começa com P. Tá bom, Mauro. Tá bom, não, então, só não Pablo, tá?
Pablo não. Pablo, não. Pablo. Ok. Legal, Paulo. Então, Obrigado. bom final de programa. Obrigado a todos que nos assistiram e até uma próxima, então. Até Tudo a de bom. próxima vez. Bom fim de semana para ti. Tchau.